Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia do Brasil, organizado pela Compass Minerals. E hoje eu estou aqui novamente com o meu amigo José Marcos Leite. Por aí, Dinali, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, bom demais. E hoje, Zé, nós estamos aqui com um convidado ilustre, para mim fez grande importância na minha vida, né? Foi meu orientador aí na minha pós-graduação, que a gente vai falar de um tema que realmente é muito importante e vai se tornar cada vez mais importante daqui para frente, né? Nós estamos aqui com o professor Dr. Luiz Roberto Guimarães Guilherme, conhecido como Bebeto ou Bruce Willis de Minas Gerais, né, professor? Mais ou menos por aí, eu estou errado. Boa tarde, Dinali, Zé Marcos, tudo bem? A todos que estão acompanhando esse podcast. É uma piadinha, né, que o nosso saudoso Alfredão fazia, que aqui em Minas Gerais não se faz, né, duro de matar, não. Aqui se faz ruim de morrer. Então é um prazer estar com vocês aqui para falar sobre esse assunto que nós vamos comentar, sobre biofortificação. É isso aí, pessoal. E hoje, o Bebeto adiantou aí, nós vamos falar de biofortificação de alimentos, que tem tudo a ver com o que nós aqui da Compass Plant Nutrition fazemos, né? Fornecer nutrientes para as plantas, né? E essas plantas fornecer os nutrientes aí essenciais para a gente, para nós, seres humanos. E aí, professor, eu queria que o senhor começasse, né? Eu acho que a gente tem muitas pessoas aí que não sabem o que é o tema ou nunca ouviram falar. Nós temos produtores, muitos gerentes de fazenda, né? Muitos técnicos também que não conhecem o tema. Gostaria que o senhor começasse explicando, né, professor, o que é biofortificação de alimentos e por que ela é importante para o contexto da nossa vida atual. A biofortificação de alimentos é uma estratégia de manejo, de fornecer os nutrientes que as pessoas precisam através dos alimentos que elas ingerem, com foco, na verdade, em inicialmente fornecer esses nutrientes para as plantas, e depois as plantas seriam um veículo para levar esses nutrientes aos seres humanos. Então, a biofortificação, o bio vem de condições biológicas, e fortificar é uma característica de que ela vai ter teor de nutriente, aqueles nutrientes que são importantes para as pessoas, em quantidades, em níveis mais elevados do que os alimentos tradicionalmente que são consumidos pelas populações. Então, em suma, seria você conseguir, através de uma dieta que contém alimentos com teores mais elevados do que os normais, de nutrientes importantes para o desenvolvimento humano, certo? Conseguindo isso através da ingestão de plantas, de partes comestíveis de plantas. Isso difere de outras maneiras de fortificar alimentos, que seria de colocar o nutriente de interesse já num produto final a ser consumido. Então, o bio vem do fato desses nutrientes estarem nas plantas. Entendi, professor. Eu acho que é interessante, né, esse tema. Eu também gosto muito desse tema de biofortificação. É muito interessante. E eu gostaria também, professor, que o senhor comentasse um pouco mais, contextualizasse, né, a problemática aí hoje. A gente estava até conversando agora há pouco, né, sobre a fome oculta. Qual que é o impacto aí dessa fome oculta? Se tem percentual de valores hoje, a população, ela está carente de nutrientes, pessoal? O que a ciência fala sobre isso? A fome oculta, ela difere de uma outra modalidade de fome, que a gente chama de fome crônica, pelo fato de que você ingere a energia que é necessária na sua dieta, só que você não ingere os nutrientes que são importantes. E a fome oculta, ela não se manifesta de maneira tão drástica quanto a fome crônica. Porque a fome crônica, ela tem aí variantes bastante fáceis de observar, que é uma pessoa com sobrepeso, a pessoa com peso abaixo do normal, particularmente crianças, né?
ou uma criança pequena, com tamanho menor do que o normal. Já a fome oculta, ela pode acontecer em pessoas que ingerem muito alimento. Aliás, grande parte da população mundial tem excesso de peso e pode ter essa fome oculta. Então, em termos genéricos, o mundo todo ainda, a deficiência de energia ou a fome crônica prevalece. Mas há estudos recentes, e aí o interessante é que esse estudo foi realizado em diferentes regiões e ele compartimentalizou aqui no caso do Brasil, que está dentro da América Latina e do Caribe, a fome oculta, que é a deficiência de nutrientes na América Latina e no Caribe, hoje ela atinge mais pessoas do que a fome crônica. Tá? Essa situação, esse ano, possivelmente pode mudar em função da pandemia, porque muitas pessoas possivelmente vão entrar no ranking de pessoas que têm fome crônica, né, que deixam de ingerir o mínimo de energia, mas esse é um problema. E a fome oculta, ela é um problema particularmente para essas pessoas que têm essas dietas com excesso de energia ou que estão obesas, que estão com sobrepeso. Então, de uma maneira geral, no mundo, quase 2 bilhões de pessoas hoje têm deficiências de micronutrientes. Isso é quase 1/3 da população. Por outro lado, a gente tem quase 2 bilhões de pessoas obesas, né? Com sobrepeso. As obesas mesmo dá mais ou menos 10% da população mundial. Os países mais ricos são os que têm pessoas mais obesas. Essas pessoas também têm essa deficiência de ingestão de nutrientes. Então, os números não são nada confortantes, né? E, particularmente no caso da fome oculta, aí ela às vezes se mistura com a fome crônica, é um problema muito sério para crianças. Nós temos aí 150 milhões de crianças no mundo, isso dá quase, crianças abaixo de 5 anos, isso dá quase 25% dessa faixa etária, que são crianças muito menores do que deveriam ser, né? Essa expressão em inglês usada, chama stunted. E temos aí quase 50 milhões, um pouco mais ou menos, a estatística varia um pouco, isso dá 7, 8% da população dessa faixa etária no mundo, de crianças que têm o peso abaixo do que deveriam ter. Muito disso está relacionado à falta de ingestão desses nutrientes muito importantes. E eles são muito importantes, particularmente na fase inicial de desenvolvimento dessas crianças. Uma criança com essa deficiência de nutrientes, ela não vai ser uma criança produtiva se ela sobreviver, porque muitas das vezes ela acaba morrendo, né? E mesmo um adulto que não tem esses nutrientes ingeridos em quantidade suficiente, ele não trabalha como deveria trabalhar, né? Então, ele perde a sua capacidade de trabalho, perde muito da sua vida ativa. Então, esse é um grande problema no mundo como um todo. Ô, professor, muito interessante, né? Saber que mais de 2 bilhões de pessoas aí no mundo passam por desnutrição, né? Ou têm alguma deficiência de algum nutriente, são dados muito alarmantes, né? E aí, quando o senhor falou em nutrição, né, de micronutrientes, me veio à cabeça aqui uma pergunta que eu acho que vale a pena fazer para o senhor aqui, né? Muitos dos micronutrientes que são essenciais para nós humanos, né, também são essenciais para as plantas, né? São vários deles, né? Vamos pegar como exemplo aqui ferro, zinco, que são, vamos botar assim, os principais aí que estão em falta para a população mundial, né? E aí eu queria saber do senhor, né? Muitas vezes nós no campo aqui, nós agrônomos, às vezes a gente não se atenta muito à aplicação desses nutrientes nas plantas, porque a gente não acredita que são importantes, né? E a gente sabe que quando a gente fala em plantas, eles são fundamentais aí para os sistemas antioxidantes, né? Ajudam as plantas a passar por períodos de estresse, né? Então, são fundamentais para o desenvolvimento das culturas, né? E aí eu queria saber do senhor, a gente pode falar que nós aqui do campo, né, nós que produzimos alimentos, ou que pelo menos contribuímos para essa produção, quando a gente não aplica esses nutrientes, ou quando a gente não se atenta à adubação desses nutrientes, nós estamos ajudando sim a má nutrição da humanidade? Exatamente, né? Bom, primeiramente, esses que você mencionou, né, o ferro e o zinco, se você não aplicar, você não consegue produzir bem. Nós temos casos
clássico no Brasil, né? Hoje o maior celeiro brasileiro, 70% do que é colhido aí na agricultura, em volume geral, é do Cerrado. O Cerrado tem uma deficiência crônica de zinco. Todas as áreas nativas do Cerrado, isso foi um trabalho clássico feito pelo saudoso professor Alfredão. Na época, quando ele começou a fazer essa diagnose, 95% dos solos ele viu que não tinha zinco. Atualmente eu estou fazendo um trabalho também na África, a condição lá é a mesma, né? Interessante que às vezes até pode ser que tenha um pouquinho de zinco por um determinado estator, mas você vê a planta no campo com aquele sintoma típico, né? O zinco é interessante que o zinco, por exemplo, não deixa crianças crescerem, não deixa as plantas crescerem. Então o zinco é muito fácil, às vezes você não precisa nem fazer análise. Então esse é um típico nutriente que se você não colocar, você não tem nem produção. Então, é necessário você colocar para ter o mínimo de produção. E muitas vezes ele atende àquilo que a planta precisa para produzir. Então, quando a gente fala de biofortificação, a gente está falando de aplicar aquilo que a planta precisa e um pouquinho mais, para que as sementes, quando a gente fala disso, a gente fala muito das culturas de grão que atingem grande parte da população mundial. Aí seria arroz e trigo, são dois modelos clássicos disso, né? As sementes que têm maiores teores de zinco, elas, além de serem importantes para prover o zinco que os consumidores dessas sementes vão precisar, elas também são sementes muito melhores para poder gerar melhores plantas quando você vier a plantá-las. Então, essa característica desses nutrientes, o ferro e o zinco, é relevante, as plantas não conseguem produzir, mas nós também temos outros nutrientes aí que não são tão ainda estudados em termos de necessidade para as plantas, mas que são muito importantes para os humanos. Aí eu destacaria o selênio e o iodo, que são dois micronutrientes também com grande alcance em termos de problemas de saúde no mundo como um todo. É interessante, professor. Eu tenho uma dúvida, e eu acredito que também não é uma dúvida só minha, mas de bastante pessoas que estão nos ouvindo agora. Ou seja, hoje, como você já relatou, né, nós temos uma carência de alguns nutrientes nos alimentos, né, seja por elevada produtividade ou tipo de solo, e também não só de nutrientes que são essenciais para as plantas, né, como ferro e zinco, mas também nutrientes que são essenciais aí para nós, como selênio e iodo, né? O selênio é benéfico para plantas e essenciais aí para nós, né, professor? E uma dúvida que eu tenho, assim, nós já conversamos um pouco, mas eu acho que é importante explicar aí para a nossa audiência. Tem algum programa específico que fala sobre isso, sobre enriquecer nutrientes com as plantas, e que você pudesse descrever um pouco melhor quais são esses programas e qual que é a função deles hoje, pensando a nível mundial, e se tem algo específico hoje também para o Brasil. Muito obrigado pela pergunta, Zé Márcio, ela é muito oportuna. Essa ideia de trabalhar com enriquecimento de nutrientes, né, em alimentos, ela é antiga, ela data do século XIX. A adição, por exemplo, de iodo e sal, ela já é uma preocupação do século XIX, na França. Existem relatos aí antigos. Agora, a preocupação de fazer isso via plantas, ela tem um pouco mais de 2 décadas. E, em função até de um trabalho muito bem feito, o grupo que formou, né, o primeiro time trabalhando aí com essa ideia de ter plantas com maior teor de nutrientes, esse grupo ganhou, em 2016, o equivalente ao Prêmio Nobel na agricultura. Não existe Prêmio Nobel na agricultura, mas existe um prêmio equivalente que é chamado de World Food Prize, né, o prêmio para alimentos mundiais. Então, esse grupo, que coordena um programa chamado Harvest Plus, Harvest é colher e Plus em inglês é mais, esse grupo, já com mais de 2 décadas de atuação nesta linha de pesquisa, de produzir alimentos com maior teor de nutrientes, micronutrientes particularmente, esse grupo ganhou esse prêmio. Então, é um trabalho que já tem mais de 2 décadas e ele começou com foco em deficiência de ferro, anemia, deficiência de zinco e deficiência de provitamina A, certo? E acabou que esse programa foi estendendo para outros elementos, né? E, particularmente, também ele ampliou o leque num programa relacionado a ele, no qual a gente está atuando
já desde 2014, na coordenação aqui no Brasil, que é um programa chamado Harvest Zinc. Harvest, de novo, colher, e Zinc é do inglês zinco. Por que esse programa apareceu, né? Ele é mais recente? Na verdade, o Harvest Zinc eu coordeno a partir de 2014, mas ele já tem uma década de atuação no mundo como um todo. A ideia é o seguinte: a gente pode trabalhar como o Harvest Plus trabalhava, eu preciso enfatizar aqui que o Harvest Plus tem um braço no Brasil que é chamado de Bioforte, o programa da Embrapa, muito bem coordenado pela colega Marília. A ideia desse programa inicialmente era simplesmente trabalhar com seleção de material genético. Então eu tinha uma planta, por exemplo, eu tenho várias cultivares, né, de milho, feijão, e algumas delas têm um potencial para produzir um grão com maior teor de nutriente de interesse. Então, através de seleção, esses materiais eram separados, né, num conjunto de materiais avaliados, e aí, depois que essa característica via-se que essa característica era fixada, o material era lançado. Bom, isso é possível desde que você tenha os nutrientes de interesse no meio onde está sendo crescido a planta que você quer. Só que para nutrientes como o zinco, que eu acabei de mencionar há pouco, a situação no Cerrado, se eu quero ter uma planta com alto teor de zinco num solo que não tem o nutriente, né, que o teor é muito baixo, eu preciso adicionar esse nutriente ao solo. Para zinco, isso é clássico: se eu não colocar o mínimo, a planta não cresce, e eu tenho que colocar um pouco mais do mínimo para que ela cresça e tenha um teor maior de nutriente. Para selênio, a gente já está fazendo estudo com selênio há quase 10 anos no Brasil, o solo de cerrado também não tem selênio nenhum. Se eu não colocar selênio ou no solo ou na planta, a planta não vai conseguir crescer. Então, por isso apareceu esse programa chamado Harvest Zinc, que é uma variante da biofortificação, que não trabalha apenas com aspecto genético, ela trabalha também com aspecto agronômico. Então, eu tenho que colocar o nutriente através de uma fertilização e uma adubação. Isso tem sido feito com muito sucesso. Nós já estamos trabalhando há 6 anos no Brasil, desde 2014, com sucesso muito grande em arroz. O nosso foco aqui primordial é arroz, embora a gente... Isso é no Harvest Zinc, né? Embora a gente faça outros trabalhos com várias culturas. E o sucesso tem sido muito bom com zinco, com selênio e com iodo, né? Até iodo está entrando nessa gama de nutrientes. Muito interessante, né? Eu vejo que para nós que trabalhamos com agricultura, saber que a gente contribui para a melhor nutrição do mundo, né? Principalmente nós trabalhamos com nutrição de plantas, né? É muito gratificante saber que a gente está contribuindo com a nutrição do mundo aí, e por isso que a gente batalha e trabalha incessantemente para estar esparramando boas técnicas, né? Esparramando conhecimento para que cada vez mais produtores Brasil afora entendam que é fundamental colocar todos os nutrientes, né? Todos os 17 pelo menos aí nutrientes para as plantas, para que elas se desenvolvam bem, a gente consiga aumentar a produtividade e também consiga ter um alimento mais nutritivo, seja para o animal ou seja para nós seres humanos. É muito legal, professor. E o senhor comentou aí um pouco, professor, acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, a gente falou muito aí de zinco, de ferro, né, que são nutrientes aí mais conhecidos, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouco aí do porquê estudar selênio, né? Por que aplicar ou biofortificar plantas com selênio e com iodo? Inclusive, pessoal, vale ressaltar que o professor Bebeto, ao lado aí de grandes pesquisadores, como por exemplo o Dr. Ismail Kakmak, são referências no mundo aí quando se trata do tema biofortificação. Então, professor, acho que vale a pena o senhor comentar por que biofortificar plantas com selênio e iodo? Qual a importância desse tipo de estudo? E se o senhor acha que nós vamos, no futuro, ter aí produtos focados nessa vertente aí para os produtores Brasil afora? Ginali, muito obrigado pela pergunta e pela deferência. Na verdade, nós descobrimos que a gente está entre os 4 grupos que mais publicam nos últimos 5 anos no Brasil, até por um contato de uma ex-aluna minha. Ela fez uma busca
Então, nós estamos juntos. Na verdade, desses 4 grupos, 3 atuam dentro do programa Harvest Zinc. É um colega do Paquistão, o professor Ismail Kakmak, o grupo do Martin Broadley, na Universidade de Nottingham, e nós aqui na UFLA. Então, nós somos os 4 grupos que mais produziram publicação e material com um foco muito grande em campo, porque isso tem que ser feito em campo, de 2015 a 2019. Mas eu devo enfatizar aqui também, para os que estão nos ouvindo, que certamente a primeira pessoa a fazer uma pulverização com iodo numa cultura no Brasil foi o Dinali, esse que vos fala. Dinali fez o primeiro experimento, isso foi em 2014, né, Dinali? Foi a primeira pessoa, eu tenho certeza, foi o primeiro teste que nós fizemos, da época o professor Ismail Kakmak perguntou se a gente não gostaria de juntar o grupo, aí o Dinali foi lá para o campo, pegou a bomba, o pulverizador, a gente aplicou iodato, iodeto, e colocava aquelas doses para saber se matava ou não. Não matou, então agora vamos ver se aumentou o teor. O resultado disso está publicado no artigo, Dinali, foi o primeiro artigo que trata do aumento do teor de iodo em arroz, e foi um aumento assim estrondoso, 60 vezes, né, teor de iodo em arroz. A gente consegue mostrar hoje que com o teor de iodo que a gente conseguiu no arroz, quase 50% do iodo necessário para um estudante da UFLA, por exemplo, que vai comer arroz no bandejão, e já pode ser suprido via pulverização foliar, uma técnica que você foi o pioneiro. Então, é muito interessante. Posso abrir um parênteses aí só para... Você sabia dessas, Zé Marcos? Não sabia que o Dinali foi o primeiro a aplicar iodo no Brasil. O primeiro pulverizador de iodo do Brasil chama Guilherme Dinali. Tá fazendo história, né? Mas, professor, só uma pergunta, aproveitando aí só que o senhor falou do iodo. O sal no Brasil tem o sal iodado, né? Então ele não é suficiente, é isso? Na verdade, o iodo ele pode ser suprido via sal. E há essa determinação, na verdade, foi uma política pública, como a gente quer fazer agora, em termos de biofortificação, tornar isso política pública. Uhum. Quando, na década de 50, né, por ação de um presidente nosso que era médico, o Juscelino, nós acabamos colocando isso, e as primeiras recomendações, elas determinavam que a gente deveria ter algo em torno de 20 a 60 ppm de iodo no sal. Depois, alguns estudos mostraram que alguns tipos de sal tinham, e outros não, então havia em alguns casos fraude, mas que, de uma maneira geral, a adição do iodo resultou em melhoria de questões de saúde ligada a problemas de tireoide, né? Ele é muito importante para regular dois hormônios chamados T3 e T4 nos humanos. Com o avanço dessa adição, o governo acabou vendo que poderia reduzir o teor de iodo no sal, e atualmente a quantidade que a gente tem que ter, no mínimo, são 15 ppm e no máximo 45. Então, se a gente considerar aí uma média de 30 ppm, que são miligrama por grama, que daria 30 microgramas por grama de sal, o que nós teríamos é o seguinte: uma pessoa, se ingerir 5 gramas de sal, com essa quantidade de 30 microgramas, ela estaria ingerindo 150 microgramas de iodo. Isso é a necessidade de um adulto, né? Só que nós estamos considerando essa ingestão de sal e a presença desse iodo no sal. Se há um movimento, e a gente tem observado, de redução de ingestão de sal, e, eventualmente, há até correntes que falam para ingerir outras formas, né, de sal, que tem menos sódio, muitas dessas formas não têm iodo, esse problema pode voltar a ser recorrente. Então, a gente entende que, se você conseguir colocar isso nas plantas, é uma maneira de suprir esse nutriente, que é importante para o ser humano, sem haver a necessidade de ingerir muito sal, que, aliás, uma ingestão excessiva de sal faz mal para a saúde, né? Então, esse aspecto do iodo está relacionado a essa questão. Mais recentemente, alguns trabalhos estão começando a mostrar o efeito do iodo até para plantas, para melhorar alguns sistemas antioxidantes dentro de plantas. Respondendo à questão do selênio, que o Dinali falou, por que selênio, né? O selênio realmente ele é importante para animais, né, para animais em pastejo, importante para humanos, porque ele controla vários processos responsáveis por a atividade antioxidante, né? A pessoa, se ingerir uma dieta com selênio boa, ela vai
demorar a envelhecer mais, porque controla basicamente uma enzima chamada glutationa peroxidase. Essa enzima também tem várias funções e todo o sistema antioxidante nas plantas funcionam particularmente havendo uma determinada quantidade de selênio na planta. A planta consegue desenvolver sem o selênio, né? Então por isso ele não é considerado um nutriente de planta. Mas cada vez mais estão aparecendo indícios de que a nutrição com selênio para as plantas pode tornar as plantas mais resistentes em condição de estresse, estresses dos mais variados, de temperatura alta ou baixa, de umidade, né? E até estresse contra a intoxicação com alguns elementos que podem vir a ser danosos para a planta. Então, ao colocar esse selênio na planta, com a intenção de prover selênio no grão ou numa folha, para que as pessoas possam ingerir selênio através da planta, nós estamos começando a ver cada vez mais benefícios na produção de várias espécies, particularmente se elas entrarem numa condição de estresse. Então, isso é um aspecto relevante e é bom que a gente tenha isso, porque é uma maneira a mais de nós tentarmos provar, né, para o agricultor, porque o agricultor não vai querer colocar o nutriente na planta só para poder aumentar o teor no final, e se alguém não vai dizer, não vai valorizar isso que ele está fazendo. Mas se a gente conseguir mostrar para o agricultor que ele vai colocar esse nutriente extra, e no caso do custo extra é pequeno, a gente já tem alguns dados mostrando isso, mas que além de prover um alimento de melhor qualidade para o seu público-alvo, né, ele também vai ter benefícios na hora de colher a sua safra, de conduzir a sua safra. Isso passa a ser mais relevante ainda quando a gente quer ter essa estratégia de produzir alimento com melhor qualidade. Excelente, professor. O selênio realmente é um nutriente, além de tudo, tem antioxidante também. Muita gente que está nos escutando aí deve saber ou deve ter em mente que tem que comer 2 castanhas do Pará, né, professor? Ou castanhas do Brasil, né? Para conseguir a quantidade de selênio, e parece que o grupo da UFLA viu que não é bem assim, né, professor? Acho que vale a pena comentar aí esse episódio aí. O senhor pode comentar isso para a gente? Se eu comer 2 castanhas de Pará, do Brasil, eu vou estar bem nutrido de selênio? Sim ou não, professor? Dinalho, você também participou dessa aventura, né, Dinalho? Pode contar aqui, Zé Marcos. É outra aventura que ele participou, Zé Marcos. Esse Dinalho já fez muita coisa. Nós realmente fizemos um trabalho em 9 regiões da Amazônia, englobando a Amazônia inteira, e lá em Sinop, você estava lá, né, Dinalho? Ficou perdido no meio da mata lá, quase que ele conseguiu sair com as castanhas. Levaram um mateiro, até o mateiro perdeu. Até o mateiro perdeu, Zé, para você ter noção do dia como é que foi. Mas foi muito bom, foi legal demais. Então, Dinalho, você participou de uma das áreas de coleta, você viu que isso não é um trabalho fácil, né? Nós fizemos esse trabalho em toda a região amazônica. E, na verdade, a gente viu que a castanha que tenha o teor de selênio mais alto é a castanha que aparentemente está mais próxima do rio. E há uma certa ligação com o teor de selênio no solo, né? E eu tenho uma hipótese que isso está muito ligado ao sedimento que veio lá dos Andes, tende a ter um pouco mais de selênio. Então, o solo tem um pouquinho mais de selênio, as castanhas acabam tendo mais selênio. Mas não é uma verdade que todas as castanhas vão ter, todas elas, o selênio que você precisa no seu dia a dia, né? Algumas sim, outras não. Então, é preciso estar atento, caso a pessoa vá começar a observar aí seu nível de selênio ou de glutationa peroxidase no plasma sanguíneo e olhar se tem realmente uma relação com o que ela está ingerindo, porque pode ser que essas castanhas não venham a suprir aquilo que ele precisa. E a gente consegue, a gente já sabe hoje, já fizemos experimentos vários aí com algumas plantas leguminosas, essas que têm capacidade de acumular mais enxofre, elas são muito boas para acumular selênio. Então, pessoal, resumindo, teve diferença da castanha de acordo com a região, de acordo com o tipo de solo, né? Cada tipo de solo, cada região tinha uma concentração, um teor diferente de selênio na castanha. É isso mesmo, né? Exatamente. Inclusive essas mesmo, mais da borda do ecossistema amazônico, todas elas têm teores mais baixos. Interessante. Esse trabalho está publicado aí, depois a gente pode disponibilizar isso para a turma, né, professor? Exatamente, está publicado, a gente Legal. Indica para vocês.
Um outro ponto, pessoal, que sempre, às vezes eu comento com o pessoal, mas sempre tem dúvida, né? A gente vai na farmácia, a gente vê lá uma pastilha, um comprimido lá, selênio mais zinco. É bem comum, né, Dinali? Ferro também, mas eu já vi bastante selênio e zinco. Por exemplo, a pergunta que eu faço, tem diferença, pessoal, se eu tomar aquela pastilha, aquele comprimido, ou se eu ingerir um alimento que está enriquecido com selênio, com zinco, com ferro? Tem diferença? O nosso corpo vai absorver de forma diferente? Eu gostaria que você comentasse aí para a nossa audiência sobre isso. Muito obrigado. Essa pergunta é muito pertinente, né, porque às vezes a pessoa fala, para que eu vou dar essa volta toda, colocar no solo, para esperar a planta absorver, para passar para a parte que eu vou comer, para poder comer isso, se eu posso pegar uma cápsula e colocar na boca, né? Principalmente aqueles que são bastante práticos, né? Bom, você pode conseguir produzir uma cápsula que tenha o elemento de interesse numa forma mais ou menos parecida com aquela que ela vai estar na planta. Mas, de uma maneira geral, o que se tem nessas cápsulas que a gente compra são formas do elemento na forma de um sal. Por exemplo, o selênio seria selenato de sódio. Então, se você for numa farmácia, a maior parte dos suplementos, né, vitamínicos, eles vão conter selenato de sódio, como a forma que vai carrear o selênio. Alguns suplementos trazem o selênio ligado a um aminoácido, a metionina ou a cisteína, né, seleno-cisteína, que são formas de aminoácidos onde parte do enxofre, esses dois aminoácidos são os que têm enxofre, parte desse enxofre pode ser substituído por selênio. Então, você quase que faz um meio de cultura onde você alimenta aquele meio de cultura, normalmente são leveduras, você alimenta aquele meio de cultura com um sal de selênio e aí ela incorpora esse selênio de uma forma proteica. A literatura e vários trabalhos de pesquisa já mostram que esta forma ela é mais facilmente assimilável, ela é mais biodisponível no organismo. Então, se você consegue fazer isso e coloca num suplemento vitamínico, você estaria fornecendo uma forma de selênio que é muito semelhante ao selênio que está lá na castanha do Brasil. Quase 80% dele é bioacessível, porque ele está numa forma proteica, está ligado a um aminoácido. Só que isto, se o suplemento clássico ele já é caro, né? Se você for comprar na farmácia, você vai pagar mais de R$100 num frasco com suplemento. Esse suplemento que tem o selênio na forma proteica, ele é 3, 4 vezes mais caro. Então, a história é o seguinte, nós não estamos aqui para fazer isso para atender pouca gente. A ideia é que a gente consiga colocar isso em alimentos que atinjam grande parte da população mundial. Daí o programa Harvest está focando em trigo e arroz, que são os 2 cereais que mais atingem pessoas no mundo como um todo, né? E um outro detalhe, nós observamos, no caso específico de selênio, nós fazemos também muitos trabalhos com brássicas. As brássicas são essas plantas que têm a capacidade de acumular enxofre, né? Elas têm um cheiro bem forte, então repolho, couve, etc. Todas essas plantas que têm capacidade de acumular muito enxofre, elas são boas plantas para acumular selênio, né? A gente lembra de novo que o selênio pode substituir parte do enxofre nesses aminoácidos. Quando a gente fez os primeiros estudos em colaboração com a professora Lili na Universidade de Cornell, um dos melhores centros de pesquisa na área agrícola do mundo, nós vimos que além de produzir selênio na forma de aminoácido, essas plantas eram capazes de produzir outros compostos, outros metabólitos, que a gente nem a priori começou a pensar, que eram muito importantes para a planta e para as pessoas que iriam ingerir essas plantas, alguns deles anticarcinogênicos. Isso também está publicado, hoje é um dos artigos científicos que a gente tem que mais é citado. Então foi uma coisa muito interessante, que a gente descobriu que ao fornecer o selênio para a planta, tentando fazer com que ela transferisse esse selênio via aminoácido, a planta foi capaz de produzir metabólitos outros, né, que eram muito importantes para prevenir doenças como o câncer. Então, a história é assim, não é tão simples assim, não é o elemento em si. No caso específico do selênio, que tem toda essa capacidade de ativar um sistema antioxidante, nós temos plena certeza
que ele vai entregar uma planta, né, um grão, uma folha, não só melhor em termos de status de selênio, mas melhor em termos de uma série de outros metabólitos que vão ajudar na nutrição das pessoas. Aí é que nós ganhamos muito, e a diferença em termos da cápsula, né, ela também passa a ser extremamente relevante. Fora, obviamente, o aspecto financeiro, né, que a diferença é gritante. Professor, fantástico, né? É muito interessante você, produtor, aí, você que participa da cadeia do agro, saber que quando você está aplicando um micronutriente, você está ajudando o mundo a ficar mais bem nutrido. E isso é fundamental, né? Hoje nós estamos passando aí, professor, por uma pandemia. Acho que o senhor bem comentou que após a pandemia aí, muita gente vai infelizmente, né, vai voltar devido à perda de empregos, pode voltar à pobreza, né, extrema e, consequentemente, também à má nutrição, né? E o Harvest Plus, né, ele está até com um webinar aí, teve um webinar, né, disponível aí focado na importância da biofortificação de alimentos para conseguir fazer com que pessoas que estão mal nutridas, né, seja já estão ou que vão entrar na malnutrição, para que elas fiquem bem nutridas, né? Eu queria saber do senhor, professor, se o senhor acredita que nós aqui do campo, né, e a biofortificação de maneira geral, ela pode sim contribuir para que as pessoas fiquem, né, melhores nutridas e passem por pandemias como essa do coronavírus com a saúde melhor, né? Não somente relacionando a nutrição à parte de alimentação, mas também o sistema imunológico e esse tipo de coisa. Muito obrigado também por essa excelente pergunta, Diná. A gente está ouvindo falar, né, agora de um conceito interessante na agricultura. Às vezes o pessoal fala, é moda, mas é uma moda, quando a moda é boa, eu gosto da moda. É falar de agricultura funcional. Isso está um pouco relacionado com a palavra que muitos já ouviram falar, de alimentos funcionais, né? Bom, eu tenho plena certeza que todos os agricultores aqui que estão ouvindo vão concordar comigo. E eu vou usar uma frase aqui que eu ouvi de um médico. Eu participei de um debate há uns 4 anos, num programa sobre agricultura, mitos e fatos da agricultura, e a gente estava falando em questão de alimentação. Tinha um médico muito conhecido, e eu, na frente dele, né, mencionei uma fala que é de um outro médico, um pesquisador renomadíssimo da UFMG, que falava assim para os agrônomos ou os agricultores, né, falava assim, nós médicos, nós não gostamos de saúde, nós gostamos de doença, porque se chegar um cara muito, muito saudável, nós vamos fazer o que com ele? Quem gosta de saúde são vocês, os agrônomos, né? Os agricultores. Então, eu achei isso fantástico, falava assim, não saiu da minha boca, né? Então, nós, os agrônomos, os agricultores, somos responsáveis por prover medicina preventiva. E é isso que o mundo precisa. Aproveitando que você falou da pandemia, logo que a pandemia começou a acelerar muito, apareceram alguns estudos, um deles foi feito na China. A China tem 2 casos clássicos de selênio, excesso e falta, né? Tem situações de muito selênio e falta de selênio. E tem umas vilas, são 3 vilas famosas na China, eles chamam em inglês de Selenium Villages, né? As vilas selênios, onde a faixa etária da população é maior que 95 anos, média. E é uma população que se alimenta dos produtos que crescem lá nos solos que têm alto teor de selênio. Eles começaram a ver recuperação de doença e depois analisaram a taxa de recuperação com teor de selênio no plasma. Foi um estudo muito rápido, mas foi uma correlação espantosa. E alguns outros estudos começaram a ser feitos também com zinco. Então, por exemplo, zinco e selênio, no caso específico da pandemia, eles caíram assim no colo, né? Porque são 2 micronutrientes muito importantes para sistemas imunes e para melhorar a tolerância, né, a resistência a uma série de doenças. Então, eu não tenho a menor dúvida, nós, como agrônomos e todos os agricultores, né, o Brasil, a agricultura uma vez mais mostrou a sua resiliência, né? Nós estamos aí numa pandemia, o setor que está crescendo, produzindo alimento, e a gente conseguir produzir esse alimento com quantidade, com qualidade e com qualidade, né,
certamente vai ser a melhor contribuição. Então, todo mundo devia fazer uma reza aí para os agricultores todo dia, porque se vocês conseguirem produzir bem e com essa qualidade, certamente o índice de doenças vai cair muito, né? Então, eu já falei isso uma certa ocasião, todo mundo tem que rezar muito, porque quem está na agricultura, num sol, sem água, na incerteza, ainda consegue produzir bem, e essa pessoa merece uma estátua em cada cidade. Então, resumindo, eu não tenho a menor dúvida de que essa contribuição é muito boa. Aliás, hoje existem 2 linhas de pensamento e escolas que tratam da palavra agricultura biomédica ou biomedicina agrícola. Isso começou há quase 10 anos nos Estados Unidos, na Universidade do Colorado, e hoje tem uma grande linha de pesquisa e atuação assim, propositiva na Europa, na França, com esse enfoque. É uma agricultura voltada para prevenção de doença. Então, ela tem uma ligação muito grande com a medicina, ou a medicina com o aspecto de prevenção de produção de alimentos com alto teor nutricional e com valor de prevenção de doenças. Muito, muito interessante e muito pertinente aí, professor, sua fala no final, né? Falar que nós que trabalhamos com agro, produtor rural aí que arrisca tudo, né? E faz com muita paixão, além de tudo, além de sustentar aí a economia, fornecer alimento para o mundo, ele também é parte de sustentar a saúde, né, das pessoas no mundo, né? Porque produz alimento e produzir alimento com qualidade traz também saúde para os seres humanos. Poderíamos passar aqui, né, Zé, mais 1 hora aí falando com o professor. Eu sou suspeito para falar, né, porque já convivi bastante e gosto muito de estar sempre em contato com o professor falando. Muito conhecimento, deve ter viajado aí por mais de 50 países aí, tô chutando aqui, não sei, mas com certeza tem muito conhecimento aí para passar para a gente. Pessoal, professor, muito obrigado aí pela disponibilidade de estar com a gente aqui, falando desse tema que é super inovador e tá trazendo esse tema para um podcast focado em nutrição de plantas, né? Que tem tudo a ver, né? Que a gente viu aí durante o episódio, tem tudo a ver. Para nós é uma satisfação fazer com que esse conhecimento seja mais esparramado, né? Essa é a principal ideia, né? Então fica aqui o meu muito obrigado pelo bate-papo aí. Bom, eu agradeço, Dinali, agradeço, Marcos. Eu parabenizo a Compass por essa iniciativa e por ser uma empresa pioneira, né, nessa estratégia no Brasil. E eu tenho certeza aí que no futuro a gente vai estar daqui de 5 anos aí num outro patamar e a Compass vai certamente estar liderando essas ações. Então, eu acho que é importante esse tipo de ação. Parabenizo vocês. E eu gostaria de parabenizar todos os agricultores, né, agricultoras e agricultores que estão nos ouvindo nessa tarefa árdua de produzir alimento e de produzir saúde para todo mundo, numa situação particularmente crítica, que é essa que nós estamos atravessando agora, mas que, se Deus quiser, logo, logo vai passar. E aí a gente espera que a sociedade passe a reconhecer cada vez mais essa importante missão, né, que todos esses agricultores têm aí. Os brasileiros, particularmente, que não estão produzindo só para o Brasil, né? A gente estima aí que pelo menos 20% do mundo hoje está comendo, é porque tem brasileiro, né, produzindo. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês, parabenizo a Compass e estamos aí à disposição para outros debates futuros. Muito obrigado, professor. Bom, pessoal, então foi isso. Eu agradeço a todos pela audiência e nos encontramos mais em outro Plantcast. Forte abraço a todos. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.